Boa noite, estamos no sábado do dia 7/10/2017. Vou trazer aqui, para quem acompanha o nosso grupo do Forex SG, um setup que segue mais ou menos a mesma linha do raciocínio do range que a gente já tenta usar, o range de sexta-feira, os rompimentos desse range de sexta-feira, o rompimento das linhas de Muriel Match, enfim. É, eu trouxe aqui um outro setup com o intuito de tá facilitando o desenho de traçado, porque o setup, o objetivo dele é já tá deixando o traçado todo, para ele estar fazendo todo o traçado automaticamente, todos os pontos, tá? Então, a partir disso aí, o que que eu trouxe para a gente estar observando os rompimentos? Eu trouxe os pontos de pivô de Camarilla. É, então, eu vou estar só tirando o que eu já tinha colocado aqui. A Move Average, os níveis de Camarilla, lista de objetos. Vocês vão ver como é rápido, simples e fácil trazer esse traçado. Ok, então tá aqui o gráfico limpo, tá? A partir de agora eu vou pôr alguns indicadores. Eu gosto de pôr o indicador de spread, tá? Deixei ele no gráfico. Gosto de colocar um indicador de tempo dos candles, tempo de fechamento. Vou trazer uma média móvel de 72 períodos. E a partir daí eu configurei o Camarilla Week Levels porque ele deixava o gráfico muito sujo. E em função disso aí eu fui nas configurações do indicador e mexi nas configurações do indicador para estar deixando o gráfico mais limpo, tá? Vou colocar aqui ele no semanal, ele automaticamente, a gente não precisa fazer nada, é só colocar ele no gráfico, ele já vai calcular, não precisa colocar nada aqui. Ele automaticamente já vai colocar todos os pontos de pivô de Camarilla de acordo com a movimentação do mercado da última semana. Então estão aí todos os pontos já colocados no gráfico, tá? E auxiliado a esse indicador, eu queria estar mostrando aqui na minha conta demonstração como que ficaria o indicador sem a gente estar mexendo nele. Essa aqui é a minha conta demonstrativa, tá? O ponto de pivô ele foi calculado de acordo com a máxima, a mínima e o fechamento divide por 3. Mas enfim, eu entendi, fiz uma divisão aqui, eu centralizei o ponto de pivô entre H3 e L3, de forma que todas essas expansões fiquem 100% simétricas, tá? Mas esse gráfico ele é todo colorido dessa forma. Olha como o mercado vem respeitando os pontos de Camarilla, tá? E aqui, batendo em L4. Mas eu entendi que deixar o gráfico dessa forma ele ficava muito sujo. Então eu mudei as configurações dele de forma que ele passou a ficar dessa forma. Se alguém quiser mudar a cor dos candles, enfim, eu posso fazer isso, inclusive, porque para não misturar a cor verde do setup de Camarilla Weeklies com a cor dos meus candles. Conciliado a isso, eu pus os pontos de expansão do gráfico mensal, os níveis de Camarilla que vieram do gráfico mensal. Automaticamente o indicador vai fazer isso para a gente. Pus essas marcações em branco, tá? Observa que toques aqui, depois o mercado até rompeu, veio, voltou. Então, aqui ó, o mercado voltando em um pullback até o pivô mensal. Depois aqui ele tentando romper o pivô L3 do gráfico mensal. Então, qual é a ideia desse setup? O que seria uma ideia de entrada? Tá?
Considerando essas projeções que o gráfico mensal vai ser atualizado, obviamente, uma vez por mês, e essas projeções vão ser atualizadas no fechamento do time frame do gráfico semanal. Então vai ser atualizado no dia de amanhã, às 7 horas da noite, horário do Brasil. Ele vai atualizar essas projeções. Então, o desenho das entradas vão ser feitos, uma entrada semi-automatizada. O desenho das entradas vão ser feitos no domingo a partir de 7 horas da noite, tá? Essa entrada aqui ela foi feita obedecendo o setup que eu tinha deixado desenhado semana passada, mas eu entendi que esse setup ele é mais rápido, ele é mais prático, a visualização dele é mais rápida, tá? E então eu optei por deixar ele aí no gráfico para diminuir mão de obra, para diminuir trabalho de análise, enfim. Esse aí é meu setup, eu vou até deixar ele salvo. Meu template. Ok. Então, essas projeções do gráfico, essas projeções semanais, elas vão mudar, tá? Mas considerando que estava aqui, o que seria uma entrada? Seria uma entrada aqui, tá? Um pouco abaixo da L4, seria já uma entrada interessante. Quem quiser fazer a entrada já um pouco abaixo do Monthly L3 também, eu acho que ficaria coerente. Então seria uma entrada nessa região, com stop, a gente posicionaria o stop nessa região, tá? Objetivando o take. No nível do gráfico mensal, eles são, vamos dizer assim, eles seriam preponderantes em relação aos níveis encontrados para o gráfico semanal. Então a gente poderia pensar em uma entrada, se a gente marcasse uma entrada nesse ponto, no rompimento do L3, eu jogaria o stop, como ele ainda não está rompendo essa projeção aqui do semanal, meu stop teria que ser aqui em cima, tá? Se quiser marcar a entrada aqui, stop aqui, take para essa região, tá? Então, um setup muito simples, tá? Bem simples, bem rápido, bem prático. Vamos visualizar aqui o GBP, também o desenho de outro setup. Essas projeções, o GBP estava consolidado aqui nesses candles aqui que eu estou mostrando aqui nessa região aqui, tá? O gráfico estava consolidado nessa região. Aí nessa última semana, já visualizando já nesses candles aqui, o gráfico já teve já uma movimentação interessante, tá? Observa que na hora que ele foi chegando aqui no Monthly L3, ele deu uma parada. Na hora que aqui aproximadamente essa L4 aqui está em 50% dessa projeção aqui, ele também deu outra parada, tá? Mas o que eu entendo aqui? Aqui trazendo o meu setup de sexta-feira, ele acabou fazendo essa entrada num ponto interessante, tá? Então na abertura do mercado, nesse recálculo aqui, eu posso visualizar. Eu acredito que como essas projeções aqui estão pequenas, eu posicionaria esse stop aqui nessa região, mais ou menos onde ele está, e aqui eu posso deixar o take, eu posso descer ele aqui um pouco, tá? Um take para 3.000 pontos, um stop aproximadamente aqui de uns 1.800 pontos. Seria aproximadamente isso que eu teria de alvo para a próxima semana, tá? Trazer só mais um gráfico aqui. O euro Australian Dollar, de acordo com o meu setup, eu tinha deixado uma entrada esperando um pullback, tá? Mas eu acredito que aqui ele já rompeu. Eu vou aguardar os níveis de Camarilla do gráfico semanal para reposicionar esse stop, tá? Eu tinha essa projeção aqui de take, eu vou descer essa projeção de take. Considerando esses níveis que eu estou vendo aqui, eu desço o take para essa região, eu subo o stop para essa região e eu já vou pôr a entrada aqui nessa região porque já foi rompido. Ele rompeu tanto esse ponto de pivô do gráfico semanal, então ele já está rompido, tá? Ele já rompeu bem o pivô mensal, então eu vou subir essa ordem, esse ponto de abertura da ordem para esse ponto. Talvez na abertura do mercado, se o mercado já estiver oscilando nessa região aqui, eu já vou efetivar a abertura da ordem no sentido da compra, tá? Vou programar o stop
Com essas linhas que eu estou vendo aqui, elas vão ser atualizadas, as linhas do semanal. Eu vou jogar o stop para cá, eu vou descer o take para cá, tá? Então é isso, é um setup seguindo tendência, tá? Média móvel de 72 períodos, estou seguindo tendência e aguardo um feedback aí do pessoal. Vocês têm alguma sugestão? Eu até tinha desenhado um setup com o breakout dos últimos 5 dias, junto com o range de sexta-feira, mas ia ser um setup, a linha de raciocínio desse setup para o nosso colega o Gnomo, eu acho que está muito parecido com a ideia de como ele trabalha, tá? O setup dele, ele usa as linhas de Muriel Match. Seria até interessante a gente ver aqui as linhas de Muriel Match. Eu ainda não fiz o teste, mas eu vou fazer agora. Como que ficaria o Camarilla Weeklies associado às linhas de Muriel Match do gráfico diário 64 períodos. Então aqui, considerando os pontos de Muriel Match, aqui eu já não teria uma entrada satisfatória. Mas se fosse seguir esse mesmo raciocínio, vamos supor, trazer aqui a média móvel. Então eu acredito que, de acordo com o setup que nosso colega o Guilherme ele usa, ele faria uma entrada nessa região, tá? Considerando esse Camarilla Weeklies, porque aí ele já estaria rompendo o L3, rompendo a linha de Muriel Match. Meu colega faria uma entrada nessa região, com o stop, acredito que nessa região, e marcando take. Não sei se ele ia querer, nesse caso aqui, jogar um take aqui, porque já seria praticamente 2 projeções. Se ele gostaria de jogar um take aqui para H3 ou para o pivô de Muriel Match. Mas enfim, tá aí a sugestão, tá? Aguardo o feedback de vocês. Simplifica muito a análise, agiliza muito a nossa análise. Enfim, eu queria o feedback e aguardo as posições de vocês, mas eu vou usar o setup que eu acabei de configurar. Então, de acordo ali com o que eu tinha acabado de desenhar, não teria uma entrada, tá? Se eu fosse considerar Muriel Match, ele já está perto de 4P, então não teria uma entrada viável para o setup utilizando Muriel Match. Então acredito que se fosse usar Muriel Match aqui, agora ficou zoado o gráfico porque somou mais linhas, mas aí eu acredito que faria uma entrada, não sei se seria satisfatório, mas aqui ele já está rompendo H3, então eu acredito que uma entrada aqui, considerando Muriel Match, um pouco acima aqui considerando que teria o rompimento de H3 e do 4P. Então eu acredito que utilizando o Muriel Match, seguindo tendência, uma entrada nessa região, com o stop para essa região onde eu estava querendo dar a minha entrada, e um take objetivando aqui o 5P, tá? Aí fica o critério de vocês, aguardo discussões, tá? Abraços! Eu até tinha pausado o vídeo, eu esqueci, eu quero trazer para vocês, eu deixei no Dropbox. Aqui está o endereço para o Camarilla do gráfico mensal, ele já reconfigurado, conforme eu fiz aqui agora. E o Camarilla para o gráfico semanal, ele também já reconfigurado. Se vocês tiverem o interesse de estar fazendo o download desse indicador modificado, tá? Eu mesmo fiz as modificações, já testei, tá funcionando. Então, assim, quem quiser, tá aí o endereço, vocês copiam o link, tá? Dropbox, e vocês vão encontrar o arquivo para download e vocês colocam na pasta de vocês, se vocês tiverem interesse.